Graça e paz, irmãos. Como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem, que o nosso Deus esteja cuidando de todos vocês, que vocês estejam com saúde, que vocês estejam bem. Eu tô com muita saudade de me encontrar com os irmãos, de estar junto com os irmãos, compartilhando da presença de Deus, compartilhando da comunhão. Mas enquanto isso, nós aproveitamos para conhecer mais sobre o nosso Deus. E é isso que nós estamos fazendo nessa série de estudos EBD em casa, em que nós estamos estudando as cartas pastorais. Agora nós estamos estudando a primeira carta de Paulo a Timóteo, e o nosso texto base de hoje está em 1 Timóteo, no capítulo 4, versículos de 7 a 11. Vamos ler? 1 Timóteo, capítulo 4, versículos de 7 a 11. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Ora, é para esse fim que labutamos e nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Paulo escreveu essa carta a Timóteo, que era o pastor da igreja de Éfeso. A igreja de Éfeso estava caracterizada por uma cultura grega. E é por isso que Paulo fala para ele, olha, o exercício físico de pouco é proveitoso, porque os gregos prezavam pelo culto ao corpo, como demonstração de força, de poder. Por isso eles tinham o exercício físico como prioridade na vida deles. E aí Paulo fala, olha, apesar da sua igreja estar nesse contexto, ensina aos fiéis que o exercício físico para pouca coisa é proveitoso, mas o exercício da piedade para tudo é proveitoso. E o que é piedade? A piedade pode ser caracterizada pelo desenvolvimento da obediência à palavra de Deus e à sua vontade com fé e disciplina. Isso é piedade. Obedecer à vontade de Deus, nos esforçar para obedecer à vontade de Deus. E o primeiro ponto da nossa lição é exercitar pessoalmente a piedade. Está lá no versículo 7, na parte B do versículo 7, Paulo fala: exercita-te pessoalmente na piedade. O exercício pessoal da piedade pode ser através da oração, da leitura e da meditação da palavra, da busca pela vontade de Deus e principalmente pela submissão a essa vontade. Quando nós conhecemos a vontade de Deus para a nossa vida através da oração, da busca, nós nos submetemos a ela. E aí nós obedecemos e nos rendemos à vontade do Senhor. É assim que nós podemos desenvolver pessoalmente a piedade na nossa vida. E não só isso, mas nós desenvolvemos também servindo uns aos outros. Nesse momento, às vezes a gente se pergunta como a gente está distante, a gente não pode estar junto na igreja como antes, mas ainda assim, nós podemos ser suporte uns aos outros. Nós temos visto aí a rede de solidariedade que foi criada, as cestas básicas, que a cada mês a gente consegue bater mais um recorde, conseguir mais cestas para abençoar mais famílias. Isso é exercício da piedade, isso é servir uns aos outros. Nós podemos exercer pessoalmente, servindo uns aos outros, auxiliando nas necessidades uns dos outros. Esse é o primeiro ponto da nossa lição, exercer a piedade pessoalmente. O segundo ponto é nutrir a esperança. O versículo 8 diz assim: pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Quando nós estamos exercendo a piedade, quando nós estamos submissos à vontade de Deus e à sua palavra, nós nos lembramos que nós estamos aqui nessa terra de passagem, que a nossa esperança, na verdade, é a vida que há de vir, porque foi para isso que Jesus morreu na cruz. Jesus morreu para nos garantir acesso ao Pai pela eternidade. Nós temos acesso à vida com Deus para todo sempre através do sacrifício de Jesus na cruz.
Então, quando nós estamos conhecendo a vontade de Deus e nos submetendo a essa vontade, nós nos recordamos que o nosso foco é lá. Nós somos cidadãos dos céus e nós precisamos nutrir diariamente essa esperança de que nós um dia reinaremos com Cristo para sempre. A nossa vida aqui é passageira. É por isso que não interessa tanto o exercício físico. Eu não preciso demonstrar a minha força através do meu corpo para ninguém, porque a minha força não vale nada. Mas o que tem importância de fato é o Espírito Santo que habita em mim através do sacrifício de Jesus, por meio de Jesus, que me garantiu a vida eterna. Então, quando nós estamos desenvolvendo essa obediência a Deus, nós nos lembramos que nós um dia reinaremos com Ele. E esse é o principal foco da nossa vida. Esse é o principal objetivo da nossa vida. A vida que há de ser. Nós precisamos nos lembrar, como família cristã, como corpo de Cristo, que o nosso foco é o Senhor e viver com Ele para sempre. Nos lembrar que mesmo nas dificuldades que nós estamos passando, essas dificuldades são temporárias, são passageiras e produzem eterno peso de glória. Elas nos preparam para viver eternamente com Jesus. Então, o primeiro ponto do nosso estudo de hoje é exercer pessoalmente a piedade através da oração, da busca, da obediência, do serviço uns aos outros. E o segundo ponto é nutrir a esperança, porque quando nós estamos desenvolvendo pessoalmente a piedade, nós nos lembramos de quem nós somos, onde estamos, que estamos passando por aqui e principalmente lembramos qual é o nosso objetivo, lembramos para onde estamos indo e é lá que nós queremos chegar. O terceiro ponto é orientar as nossas ações para o fortalecimento da igreja. Essa série de estudos, ela está tratando não da minha família, não da sua família, mas ela está tratando da família de Deus, corpo de Cristo na terra. Está falando sobre a família Igreja Batista do Calvário, que deve estar fortalecida e pautada na palavra de Deus em todo o tempo. E é por isso que o exercício da piedade faz com que nós orientemos as nossas ações e as nossas atitudes para fortalecer a igreja, para fortalecer a fé uns dos outros. Porque quando nós estamos firmes na palavra de Deus, quando nós estamos firmes na vontade de Deus pessoalmente para nós e na vontade de Deus para o corpo de Cristo, nós demonstramos quem somos. Nós mostramos ao mundo que somos filhos de Deus. Foi para isso que Jesus nos resgatou e nos colocou juntos em comunidade, para que juntos nós tenhamos uma fé firme, orientada, pautada na palavra de Deus. Por isso que o versículo 10 ele fala assim, ora, é para esse fim que labutamos, nós lutamos para isso, nos esforçamos sobremodo, porquanto temos posto a nossa esperança no Deus vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Ordena e ensina estas coisas. Então o terceiro ponto é esse, nós devemos orientar as nossas ações para fortalecer o corpo de Cristo na terra. E Paulo fala, olha, para Timóteo, ordena e ensina essas coisas na igreja de Éfeso. É para isso que nós estamos em comunidade. Nós devemos viver a nossa vida em piedade pessoalmente e isso vai nos levar a ter esperança na vida eterna, mas o objetivo principal é nos fortalecer como igreja, como corpo, orientar as nossas ações em piedade, para que estejamos firmes numa fé inabalável, uma fé que não se abala com as circunstâncias, que não treme com as circunstâncias, mas uma fé que lembra em quem temos crido e qual o nosso objetivo nessa terra. Então, relembrando todos os pontos do nosso estudo de hoje, o primeiro ponto é exercitar pessoalmente a piedade. O segundo ponto é nutrir a esperança, principalmente na vida eterna. Que tenhamos sempre na nossa mente que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Ele continua cuidando de nós e nós passaremos por todas as dificuldades que estiverem para nós aqui nessa terra. Mas nós temos principalmente como foco a vida eterna com Jesus. Nós reinaremos com Ele, porque foi isso que a morte dele garantiu para nós. E o último ponto, nós devemos orientar as nossas ações, as nossas atitudes
para fortalecer a Igreja de Cristo. Então, a minha oração é que nós alcancemos isso, que como família cristã, nós estejamos exercendo a piedade todos os dias, aprendendo cada dia mais sobre qual é a vontade de Deus para nós, que sejamos uma igreja forte, saudável, que cresce de forma saudável, de forma correta e principalmente que influencia o mundo, que é instrumento para a glorificação de Deus nesse mundo. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço.